Mas você não acha que também, em partes, a teologia divide muito a igreja? Mano, sim. E nunca foi diferente. E nunca foi diferente. Porque nós temos a revelação de Deus entregue em vasos de barro. A manifestação de Deus, ela vai acontecer por meios humanos. E o simples fato de nós termos essa mediação humana, por assim dizer... Claro que nós temos o Filho Emanuel, Deus conosco. Mas o que a gente sabe do Emanuel, o que a gente sabe do Messias, o que a gente sabe de Cristo, já veio por mediações humanas. E o próprio imitar a Cristo, eu não imito mesmo a Cristo, eu imito os apóstolos que imitaram a Cristo. Então, é uma imitação que já vem por uma inferência, né, humana e por aí vai. Então, a teologia, já desde o Novo Testamento, você vê os apóstolos discutindo teologia. Você já vê os apóstolos fazendo um concílio em Atos capítulo 15, porque eles estavam tendo divergências teológicas. E eles vão o quê? Eles vão, então, tentando, então vamos abraçar isso aqui a gente pode abrir mão. E ainda assim você vai percebendo, ao longo do ministério de Paulo, que ele consegue manter Atos 15, mas é como se ele abrisse, talvez, algumas coisas ainda, entendeu? Então, assim, igrejas que Paulo escreve têm teologias diferentes uma da outra. Tem coisas na igreja de Corinto, por exemplo, né? O que é o batismo pelos mortos que Paulo fala em 1 Coríntios 15? Cara, os teólogos tentam responder, a gente não sabe direito. Não tem uma resposta exata. Não tem uma resposta exata. Então você sabe que a igreja tinha uma diversidade teológica já nos seus primórdios. Ou seja, a igreja primitiva já era marcada por diversidade teológica. Você tem Paulo falando sobre o batismo no Espírito Santo numa perspectiva diferente da que Lucas fala. Entende? Então você tem pneumatologias presentes já na própria Bíblia Sagrada. Você tem o Antigo Testamento, você não tem uma única teologia sobre Deus no Antigo Testamento. Você tem visões diferentes. Não à toa a gente tem reis, a gente tem, para ser mais exato, nós temos Samuel, nós temos reis e nós temos o quê? Crônicas. E que são perspectivas diferentes sobre os mesmos acontecimentos. E tudo bem, a Bíblia sabe lidar com essa tensão. Você tem o Tiago enfatizando as obras, Paulo enfatizando a fé. Claro que você consegue harmonizar muita coisa, mas são ênfases diferentes e tal. E na igreja, logo já nos pais apostólicos, você já tem os primeiros cristãos, né? Ou seja, 100 anos depois da morte de Cristo, morte, ressurreição e ascensão, você já tem cristãos discutindo, tipo, as duas naturezas de Jesus, entende? A própria Trindade é uma discussão que demorou aproximadamente uns 5 séculos para se cristalizar na igreja. Né? O Pedro não vai trazer toda essa discussão no livro dele, mas ele já traz ali, né, aquilo que a ortodoxia cristalizou como doutrina trinitária. Isso tudo é importante. Entende? Então a teologia, ao mesmo tempo que ela divide, ela também mostra a riqueza, a pluralidade. E eu acho que ninguém vai poder chegar no céu e dizer, mano, eu não achei uma igreja lá bíblica que fosse mais ou menos parecido com o meu. Porque, mano, tem diversidade. Você pega, vamos lá. Você tem, antes de Lutero, você tem assim poucas divisões na igreja. Você tem lá o grande cisma e tal. Você tem pouquíssimas divisões na igreja. Lutero vem, né, com a sua teologia, e você tem, né, paralelo a isso acontecendo outros movimentos e tal, mas Lutero é o grande start da reforma na Europa. E na Zwinglio, na Suíça e tal. Mas você tem ali com Lutero uma teologia diferente. E isso dividiu a igreja. Entendeu? Dividiu a igreja. Mas ao mesmo tempo que dividiu a igreja, trouxe clareza para muitos pontos. A própria Igreja Católica deve agradecer Lutero em última análise, porque ela vai fazer uma contra-reforma, e essa contra-reforma também já é uma ressignificação, uma análise, um julgamento das suas doutrinas. Então a própria Igreja Católica muda, reconhece, entende? É uma revisão teológica. Então, ao mesmo tempo que a teologia divide, sim, ela divide, porque a Bíblia permite muitas interpretações. Sim, a Bíblia permite. Agora, para não ficar um caos, nós acreditamos também que o Espírito Santo promove a unidade da igreja. Sim. Jesus ora sobre isso. João 17, Jesus está orando por nós e é sobre unidade. Então eu acredito, como um teólogo ortodoxo, apesar de dizerem ao contrário, eu acredito que sim, nós temos um núcleo duro, nós temos doutrinas essenciais que são basais, das quais nós não podemos abrir mão. Sim, a teologia pode gerar divisão.
ela pode, não só pode, como ela fez e faz ao longo da história. Ela gera divisão. Entretanto, nós devemos lutar pela unidade da igreja. Porque ainda que a gente tenha teologias diferentes, precisamos ter a humildade que a nossa teologia, aquela que nós defendemos, ela não é a verdade. Porque a verdade é uma pessoa e não uma corrente teológica.